Letra Shin aparece em ambos os lados do tefilim. E na Kabbalah ensinam que o Shin de 3 cabeças é o Shin desse mundo. E o Shin de 4 cabeças é o Shin do mundo vindouro. O segredo de Shin é a chama ligada ao carvão, a essência divina. O carvão simboliza a essência imutável. O segredo do versículo Eu sou Deus, eu não mudei, indicando que a essência de Deus é imutável, mas a chama interior é a presença latente, paradoxal, do poder da mudança dentro do imutável. E a chama externa de Shin está em estado de contínuo movimento. Tav deixa sua impressão, e essa impressão que é o segredo da fé simples, na onipresença absoluta do infinito presente no finito, porque não há ninguém como ele. A última letra do alfabeto hebraico, Tav, corresponde ao reino de Malchut, e a última letra é o selo de Deus na criação, a verdade, do hebraico Emet, a fé simples que traduz a conclusão e do estágio final das 22 letras ou forças que agem na criação. E o ponto culminante da fé é o segredo da letra Tav. Vigésima primeira letra do alfabeto hebraico, letra Shin. Ela é a inicial das palavras mais fundamentais do judaísmo, Shalom, e significa paz, né, como todos já sabem. E os sábios de Kabbalah, eles dizem que essa letra Shin, ela representa 2 nomes de Deus. Um dos nomes seria esse que está aparecendo aí na tela para vocês, e ele é um dos 7 nomes e ele não pode ser apagado, e ele é escrito com as letras Shin, Dalet e Yud. Eu vou pronunciar trocando o D pelo Kai, tá? Então eu vou falar Shakai, isso por respeito ao nome de Deus. E esse nome, ele conota poder, e as suas raízes expressam a capacidade de destruir, porque esse nome, ele vem da raiz que significa destruída. Então Deus, ele organiza o sistema ou o destrói. Então Shakai, ele também está ligado a crescimento, como está lá no livro do Gênesis. Deus, Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E a exégese dessa palavra, ela também vem de Dai, que significa basta. Ou seja, esse nome é quando Deus ele criou o mundo e ele falou Dai, basta. O que isso quer dizer? Deus, ele limitou ali a sua criação quando ele contraiu a luz. Lembra da luz infinita que criou o mundo? E ele criou ali um mundo finito? Então essa contração que a gente chama de Tzimtzum, que eu até expliquei lá no vídeo de Tzimtzum, para quem quiser volta lá para assistir, aí para entender melhor. Então por um lado, nós temos a multiplicação nessa letra, mas também temos a retração, um limite ali imposto, né? A expansão. Então Deus ele colocou um limite para todas as coisas, né? Ele impôs ali uma lei e essa é a expressão do nome Shakai. Shin, ele representa então esse nome como Deus participando então ativamente ali da criação, em especial Tzimtzum, e mostra o poder infinito de Deus para criar algo finito. E eu falei que Shin se refere a 2 nomes de Deus, certo? Um então é Shakai, que a gente acabou de falar, e o outro é Shalom. É isso mesmo, Shalom é também considerado um nome divino e que a gente não pode pronunciar ele, por exemplo, num banheiro, que é considerado ali um lugar sujo. Então, quando nós falamos Shalom Aleichem, a gente está dizendo que a paz esteja convosco, ou Deus esteja convosco. Por ser também ali um nome de Deus, né, tem ali quem não escreva ele completo, só abrevia esse nome. Shalom, ele vem de Shalem, que é perfeito, completo. Deus, ele é o completo. Ele não tem deficiência nenhuma. O nome de Jerusalém possui o nome de Deus dentro do nome Jerusalém, que em hebraico é Yerushalayim. E Melquisedeque, ele era rei de Salém, né? Shalem. E já que falamos de paz, existe uma relação complexa entre paz e mentira. Uma vez que a mentira, ela se inicia também com a letra Shin, e se fala Sheker, né, no hebraico. E a gente precisa decidir se a gente quer paz ou verdade. E lá no livro do Zacarias está assim: executai juízo de verdade e de paz
nas vossas portas. E a gente sabe que é difícil amar os dois ao mesmo tempo, né? A gente tem que decidir se a gente quer paz ou verdade, porque a gente sabe que onde há verdade nem sempre há um ambiente de paz, não é mesmo? E eu falei em outro vídeo sobre essa palavra mentira, né? Sheker, que ela é escrita aí, ó, com as letras Shin, Kuf e Resh. Se você reparar, as letras elas são instáveis, porque Shin ele é funila ali na sua base e as outras duas letras Kuf e Tav elas têm uma perna só. Então isso quer dizer que o quê? Que a mentira ela tem pernas curtas. Já a palavra Emet, que significa verdade, ela é formada pelas letras Aleph, Mem e Tav, que possuem a sua base forte, olha só na imagem. E moral da história, a mentira ela não se sustenta, mas a verdade ela permanece. A mentira então ela é o oposto da paz e da harmonia, né? Da união, da unidade. E a mentira, curiosamente, olha só, para ela se manter, de certa forma, é preciso que exista um sentido. E qual é esse sentido? É parte da verdade que se encontra na mentira. O que eu estou querendo dizer é que uma mentira ali bem contada, né, ou uma boa mentira, no fundo tem um pouquinho de verdade. E na Kabbalah, entende-se que as klipot, que é plural de klipá, lembra que eu falei de klipá noga? Elas não existiriam se fossem mal absoluto. Então é preciso haver uma mistura de mal e bem, ou seja, uma mentira pura ela é impossível. Ela precisa de um pouco de verdade para ela existir. Já parou para pensar nisso? E quanto à grafia dessa letra, você pode observar que ela possui 3 cabeças, né? Ali para cima. E essas 3 cabeças correspondem aos 3 patriarcas da Torá, que é Abrão, Isaac e Jacó. E lá na caixa dos Tefilim, que eu até já mostrei uma imagem, né, no vídeo aqui, tem essa letra impressa. Porém, um lado com 3 pernas e outro com 4 pernas. E de onde vem esse Shin de 4 pernas? Então, pela tradição judaica, o de 3 pernas seria o mundo atual, o Olam Hazé, e o de 4 pernas seria o Olam Abá, ou o mundo vindouro. E também tem aquela representação que esse Tefilin de 4 pernas, esse Shin de 4 pernas seria as 4 matriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel e Léa. E numa gematria básica, 4 mais 3 é 7, que é o número da perfeição e também representa ali a criação de Deus nesse mundo. 7 também é o número do Shabbat. Tem 2 sons, som de X ou de S, que eu também já falei, né? Igual S de Samer, né? De acordo então ali com um pontinho que ele tiver, olha lá na imagem. Se for do lado direito, som de X. Se for do lado esquerdo, tem som de S. O valor numérico de Shin é 300. E 300 é o número 3 potencializado, né? Lembra que eu falei que 3 remete àquela tríade, tese, antítese, síntese? Então, 3 promove aquela síntese e o equilíbrio. E essa letra, ela também aparece no Shema Israel, que é o credo judaico, né? E é um dos versículos considerados mais importantes da Torá e representa a sua ligação completa ali com Deus. E a letra Shin, ela corresponde também ao dente. Ela tem forma de um dente triturando algo. E essa letra, ela também designa a mudança, que vem da palavra Shinui. E aí entram outras palavras que também iniciam com Shin e remetem também à mudança. Shana, que é ano, que também remete à mudança. Shana, que é sono, porque nós podemos dizer que há mudança no estado consciente para o estado inconsciente. E o homem, ele pode mudar quando ele dorme. Já Deus, ele não muda, porque ele jamais dorme. Como está lá no Malaquias, eu, o Eterno, eu não mudei. Ou ainda no Salmo 121, que diz assim, ele nem dormita e nem dorme. É o guardião de Israel. 22ª letra e última letra do alfabeto hebraico, com um valor numérico de 400. E 400 é um número usado para se referir a algo grande ou muito numérico. E com essa letra nós terminamos a palavra Emet, que significa verdade. E assim passamos da mentira à verdade, fazendo valer que a mentira ela pode até durar um tempo, né? Mas a verdade ela sempre vence no final. Ela também
é a última letra da palavra Mavet, que significa morte, ou seja, o fim. E também é a letra da palavra Met, que é morto, né? E o cemitério é chamado de Olam Haemet, ou seja, o mundo da verdade. Como saber o que é verdadeiro? E aí citando um pensamento de Maimônides que diz: o eterno é Deus de verdade, o santo bendito seja. É a verdadeira verdade e todas as outras verdades são relativas. Deus é então a verdade absoluta, né? No Talmud diz, uma coisa na boca e outra no coração, né? Então a mentira é o mesmo que você pensar numa coisa e dizer outra, né? E olha só isso, a palavra emet, que significa verdade, ela é constituída da primeira e da última letras do alfabeto hebraico. Na verdade, ela é formada pelas letras Aleph, Mem e Tav, que remetem ao começo, meio e fim do alfabeto. E a gente pode dizer que é como se fosse a coluna vertebral da linguagem. E isso vem nos dizer o quê? Que toda linguagem ela deve ser atravessada pela verdade. E se nós tirarmos a letra Aleph, que designa Deus, e seu valor é 1, né? Porque Deus é 1, lembra? Lembra da aula de Aleph? A gente tem somente as letras o quê? Mem e Tav, que juntas elas formam a palavra Met, que significa morte. E isso traz a ideia que só temos a escolha entre verdade e morte. E se a gente tirar Deus das nossas palavras, o mundo morre. Está escrito no Talmud, o selo de Deus é a verdade. E por que falamos selo de Deus é a verdade? Porque você pode falsificar tudo, menos a verdade. A verdade maquiada, ela não é mais uma verdade. E tudo que vem de Deus é verdade. A palavra tamim, que começa com tav, significa algo completo, perfeito, sem defeito. E a Torá também começa com tav, porque a Torá, ela é perfeita, né? Conforme está lá nos Salmos 19, verso 8, que está escrito assim, Torá Hashem Temimá, ou a Torá de Deus é perfeita. Então, algo que é verdadeiro é algo duradouro, e que vai ali até o final. E a letra Tav é a última letra do alfabeto, e é essa a sua simbologia. E se a gente parar para pensar a respeito ali da crença num único Deus, ao longo aí da história do povo judeu, né, permaneceu. E os outros deuses lá da época do Egito, né, e de outras civilizações antigas, onde estão esses deuses? Esses deuses, por serem uma mentira, eles não conseguiram, né, perdurar aí ao longo do tempo. Ao contrário do Deus de Israel, que é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Então, o seu carimbo é o carimbo da verdade. Por isso, Tav representa a verdade, o carimbo espiritual de Deus, que permanece e se sobressai. E a mentira, ela tem muitas variações. Ela vem ali oferecer um repertório bem variado, né? Se a gente vê ali na literatura, na arte, na poesia, né? E a verdade, ela é sempre uma e indivisível. Mas vamos entender, né? Porque alguém aí já deve estar aí pensando, né? Por que eu estou falando sobre literatura, arte e poesia serem mentiras, né? Mas na arte, a mentira ela acaba se tornando indispensável para se criar algo. E sabe por quê? Porque imagina você escrever uma poesia para falar de uma pessoa amada. A gente pode citar ali um exemplo quando você quer fazer uma referência aos olhos de uma pessoa que são como pombas. Na verdade, isso, se você fosse levar ao pé da letra, certamente a gente iria encontrar algum defeito, né, nos olhos daquela pessoa amada, né? E certamente não seria nada romântico ou sedutor, se você fosse falar a verdade, né? Então a mentira ela acaba sendo mais atrativa, né? Mais sedutora. Ela embeleza a realidade das coisas, né? Já a verdade absoluta e completa, ela é só uma e sempre será a mesma. Em Ezequiel, lá no capítulo 9, verso 4, está assim: marque com um sinal a testa dos homens. Para a visão judaica, isso remete à letra Tav, para que eles não fossem mortos, ou seja, Tav é o sinal do julgamento da vida e da morte. E não é à toa, né, que o alfabeto ele termina com essa letra. Então que possamos ser marcados com o sinal da vida e com a chancela da verdade, que só vem de Deus. Bom, chegamos ao final de mais um módulo de estudos. Eu espero que eu possa ter aí contribuído mais um tijolinho aí do seu grau de conhecimento. Eu costumo sempre dizer que aqui é somente um norte, né? Uma gotinha
no imenso oceano aí de possibilidades de estudos. Que esse canal ele te inspire a buscar mais estudos, não só aqui comigo, mas com outros mestres da Kabbalah, sempre tomando cuidado com quem você busca, que seja um verdadeiro mestre de Kabbalah judaica e que busquem também exercitar sempre a prática da leitura com bons livros e principalmente, a maior de todas, busquem sempre a palavra de Deus, que é a verdade. Até os próximos estudos.